Pai do Senhor Jesus. Estamos um pouco cansados, porque nós acordamos 4 horas da manhã, tem trabalhado e o nosso irmão Wagner. Glórias a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Meu Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Amém, queridos? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Enquanto os irmãos procuram, eu queria tocar um mistério aqui. Aleluia! Eu quero agradecer ao nosso irmão Wagner que fez o convite. Que Deus abençoe o pastor Flávio. O Espírito bateu com o céu. Amém, queridos? Nosso irmão ali, Eliseu, é ele. Eliseu. Cadê o Elias? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Vários vasos ali de Deus ali, Deus. Aleluia. Dá um grau para nós aí. Aleluia. Vamos lá. Deus fiel. Deixa aí a sua Bíblia preparada aí. Vamos dobrar um olho aqui rapidinho. Não era o inimigo que me humilhava. Senão eu já tinha desistido. Se fosse o inimigo, eu suportaria. Nós orava junto e Deus respondia. Ele era meu amigo, meu íntimo irmão. Mas tudo terminou com traição. Não adianta tentar me enganar. Me dá um beijo pra depois me enganar. O Deus do céu já revelou. Quem é de nós? O traidor. Mas ele vai te revelar também. Mas ele vai te revelar também. Sentou na minha mesa, mas não quer ver
vida. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 3. Está escrito assim, irmão, a palavra de Deus. Ainda que a lâmpada de Deus. Amém, queridos? Irmãos acharam? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Amém, queridos? Amém. Pode tomar seus assentos, irmãos. Irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra, e uma palavra bem profunda na terra. Irmãos, eu não vim aqui para fazer agenda não, irmão, mas eu vou falar tudo aquilo que Deus me dá. Se quiser gostar de mim, gosta, irmão, mas se não quiser fazer o quê? Jesus aí já trabalhei. Irmãos, eu olho lá dentro desta passagem bíblica. Quando ainda que a lâmpada de Deus se apagasse, da onde estava a arca do Senhor, o Senhor falava com o menino Samuel de uma forma extraordinária. Mas diz a Bíblia Sagrada que Samuel não conhecia a voz do Senhor. Samuel, irmão, ele servia a Deus, mas ele não tinha o conhecimento de conhecer a voz do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor chamou Samuel da onde estava a arca do concerto de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor chamou o menino Samuel, aleluia, 1, 2, 3 vezes. Ele foi diante a Eli, e Eli naquela época já estava cego diante a casa do Senhor. O que tem de sacerdote cego, o que tem de pastor cego na casa de Deus, não conta, irmãos, aleluia. Mas eu vim aqui nessa noite para profetizar que Deus vai levantar uma nova safra, uma nova pessoas para fazer a obra do Senhor. Eu olho para dentro desta passagem bíblica e eu vejo que a qual, aleluia, o menino Samuel foi, aleluia, diante a Eli, dizendo para Eli: olha, Eli, tu me chamaste para, aleluia, falar comigo. E o Senhor falou para, aleluia, Samuel, dizendo: olha, Samuel, eu não te chamei, mas ei, aleluia, se ele te chamar novamente, fala: eis-me aqui, porque o teu servo ouve. Diz a Bíblia Sagrada que Samuel voltou a dormir, e o Senhor disse: ei, Samuel, eu quero falar contigo. Tem muito crente que está servindo a Deus, mas não tem uma intimidade com Deus. Tem muito cristão que serve a Deus, não conhece a voz de Deus, nem sabe quem é Deus, irmão. Aleluia. Tem muito crente, meu pastor, que serve a Deus, mas não teve encontro realmente com Deus. Aleluia. Nós temos que prosseguir e conhecer ao Senhor. Lá em Oséias fala isso, em Oséias capítulo 6, versículo 3: prosseguimos e conhecer ao Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, irmão, que Samuel servia a Deus, mas ele não conhecia a voz de Deus. Aleluia. Aí que está o mistério, irmãos. Tem muito crente que serve a Deus, mas não sabe que Deus vai operar, não sabe como que Deus vai trabalhar. Aleluia. Não sabe, aleluia, confiar em Deus. Verdade. Mas Deus separou Samuel para uma responsabilidade. Por quê? Porque
Porque Ofni e Finéia estavam pecando no templo do Senhor, irmãos. Ofni e Finéia estavam se prostituindo e, aleluia, tirava a oferta do Senhor. Mas Deus levantou o menino Samuel para ir diante ao pecado naquela época. Deus levantou o menino Samuel como profeta, irmão. Mas aleluia, não tinha manifestação naquela época. Aí Deus olhou do céu e falou: opa, calma aí, eu vou levantar alguém para, aleluia, porque de fato que tem de ter um profeta na casa de Deus, irmão. Para quê? Para que o povo não venha se corromper, irmão. O que tem, irmão, de profeta, irmão, corrompido na casa de Deus não conta. O que tem de homens e mulheres de Deus que não está fazendo mais a vontade de Deus não conta. Já se vendeu há muito tempo, irmão. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para falar contigo que Deus vai levantar eu e você para uma obra missionária na terra do vivente. Deus vai levantar nós para apontar o dedo na cara de profeta de Baal. Tem um monte de profeta de Baal que não faz mais a vontade de Deus. Tem um monte de profeta que Deus falou: o negócio aqui é para o lado hoje, o negócio aqui é no privilégio. E Deus está levantando homens e mulheres de Deus que querem fazer a obra de Deus. Ei, Samuel! Samuel! O quê? Samuel! Eu já falei com ele não quis se colocar na posição. Eu já falei para os filhos dele parar de prostituir no templo do Senhor. Cuidado na hora que você tem olhado nos teus olhos, viu, irmão? Cuidado que você tem feito aí. Aleluia, Deus! Lá em Daniel capítulo 2, versículo 22, que Deus revela o escondido e o profundo, e com ele mora a luz. Ainda Deus revela para os ministros da casa dele. Ei, cuidado, ela é para a abominária. Ei, Samuel, eu quero falar contigo. Vem pra cá, meu filho. Opa, fala. Samuel, fala para Eli que a espada está sobre a casa dele. Fala que os 2 filhos dele morrerão. Por quê? Porque tem pecado diante dos meus olhos. E eu te levantei, Samuel, para fazer a diferença. Eu te levantei, não é para você ficar sentado na cadeira, não, irmão. O que tem de crente incomodado não conta, irmão. Verdade. Aleluia, glória a Deus. O que tem de crente, meu pastor, aleluia, que se pendura nas costas do Senhor não conta. Só faz o pastor ir. Só faça a obra se o pastor ir. O que tem de bando de crente que quer fazer para o pastor ver, que quer fazer a obra para o pastor enxergar. Mas quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te capacitou foi Deus. Então faz a obra dele. Coisa boa. Para calaçar o gabinaio. Quem te chamou foi Deus, irmão. E é Ele que está fazendo uma grande obra na tua vida, rapaz. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Não adianta você mostrar para o pastor, não adianta você mostrar para a missionária, mostra para Deus.
passada, dominada. Ele desceu o anão aqui e ele está falando: eu vou levar mensagem para a Laria, eu vou levar mensagem novamente para a Laria. Tem vaso que vai passar pela Laria de Jeová, tem vaso que vai ser amassado, porque não é o pastor que vai te dar vitória, não, é Deus, é Deus. Vai lá e fala pra Eli que o negócio da casa dele tá sério, rapaz. Olha aí, Jesus. Fala pra ele colocar a casa no prumo, porque senão vai morrer e não vai ter vida mais pra contar a história. Vai brincando com Deus pra você, vai falando mal do teu pastor, vai criticando, vai. Chupa essa manga. Continua falando mal aí, Meu pai. Capaz de eu voar aqui hoje. se você não quer fazer uma ponte, aquele que quer fazer, irmão. Toma, cara. Se você não quer fazer a obra, não calunie aquele que está fazendo. Se você não quer se colocar de pé, então não aponte aquele que está de pé. Meu pai é muito forte. Eita! Eu dominar a terra, eu dominar. É capaz de que dá na promassada. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Olha para o teu irmão e fala: tem fogo aí, crente. Se tem fogo da glória na palavra, se tem fogo da glória, se tem fogo da glória, vai pegar, vai pegar. É bom ter intimidade com Deus, irmão. Aleluia! Fala contigo, você, opa, escuta essa voz aí, essa voz aí. Aleluia! Essa voz aí é diferente. Jesus! Deus! Minha mãe fala comigo, eu sei a voz da minha mãe. Meu pai fala comigo, eu conheço a voz do meu pai também. Eu estou entendendo, Jesus, o negócio aqui é o pluma aqui. É o crente que tem que colocar na brecha. Tem uma portinha.